tarde e boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Eu sou Rui Mendes, médico animose, e hoje estou aqui para gravar mais uma videopalestra para os nossos seguidores no canal e leitores do nosso blog. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é pertinente, é necessário, principalmente para as pessoas que seguem o nosso trabalho e são mulheres. E por isso o tema da nossa videopalestra de hoje é Amor de Mãe. Eu me lembro quando era criança de ser muito feliz, justamente porque a pessoa que era minha mãe, apesar de imperfeita, ela tinha uma atenção, ela fazia uma comida muito boa, ela levava a gente passear, ela comprava disco, levava na loja de roupa, né? E tudo isso era muito bom, tudo isso criava uma alegria, injetava um amor dentro de mim e acredito que na pessoa dos meus irmãos também. E claro, falar sobre isso é muito importante justamente porque o amor materno, né, o amor das nossas mães, ele é a primeira fonte de amor que nós experimentamos em nossas vidas. E infelizmente nem todas as mães são como a minha mãe foi para mim nos primeiros 9, 10 anos de vida, né? Então, pode ter certeza que o que forma o caráter de uma pessoa é o amor que ela recebe nessa fase da vida, nesses primeiros 7, 10 anos de vida. Justamente porque o amor ele é proporcionado através do cotidiano, né, que nós temos enquanto a nossa mãe nos cuida, enquanto a nossa mãe nos educa, né? Então o amor, a fonte de amor primária da nossa realidade são as mães, justamente, e esse amor é intercambiado, né, com os filhos, com as crias, através do leite materno, através do alimento, através do ensino, da alfabetização, né? Quando você fica doente, é a sua mãe quem cuida de você. Quando você cresce e começa a ir na escola, ela vai te buscar. Tudo isso faz com que você se sinta único, tudo isso faz com que você se sinta muito importante. E aí, claro, depois você cresce, começa a estudar, a trabalhar, se forma, né? Eu coloquei aqui, a mãe vai buscar a gente na escola, mas eu lembro que quando eu tinha 14 anos, a minha mãe teve que me buscar na delegacia, né? Pela primeira vez. E claro, tudo isso foi muito traumático e talvez tenha sido motivo para que a partir dos 9 anos de idade ela começasse a passar por um processo de deterioração, né? De amargamento, digamos assim, desse amor que na infância era puro, era cristalino, era verdadeiro e era abundante. E aí, claro, depois da adolescência, esse amor que você está acostumado a receber da sua mãe, né? Assim como o amor que você recebe do seu pai, dos seus irmãos, cada forma de amor é expressada de uma maneira distinta e diferente do amor de mãe primário, né? E aí, claro, depois que você fica adolescente e entra na juventude, você vai você vai receber o amor da sua namorada, né? E de forma natural, esse amor que a namorada proporciona vai substituindo todo aquele amor primário de fonte materna, de maneira que você case, crie uma família, né? Do ponto de vista da heliografia do planeta, é dessa maneira que as coisas acontecem. Então eu quis gravar essa videopalestra justamente para falar do amor da minha mãe, né? Como era e como isso retumbou, seja dentro de mim, seja dentro dos meus irmãos, justamente porque, graças ao nosso grupo de WhatsApp e algumas discussões que estão tendo dentro do grupo, né? Várias mulheres que são mães se sentem bastante chocadas e acabam abandonando o grupo ao invés de debater e apresentar as próprias ideias, né, como se isso fosse uma perda de tempo. Então, assim, falando da minha mãe, né, que é responsável pela pessoa que eu sou, ou seja, o amor que a minha mãe me deu, principalmente na infância, é responsável pelo meu caráter hoje, da mesma maneira que esse amor é responsável pelo que os meus irmãos também são. E claro, do 0 aos 9 anos de idade eu considero que esse amor que a minha mãe deu foi perfeito. E acredito que é aquele amor que eu espero um dia encontrar em uma mulher, caso algum dia eu venha me relacionar com uma mulher. E acredito que isso é uma coisa que passa com todos os homens, né?
Então, o cara que teve a mãe dominadora, a mãe cruel, ele acaba buscando uma esposa com esses caráteres, né? E é por isso que as mulheres têm tantas personalidades ou múltiplas personalidades ou muito mais formas de ser e ter personalidades do que os homens, né? Os homens parecem ser mais simples e menos complexos no que tange a formação da própria personalidade. Então, quer dizer, esse amor que era perfeito até os 9, 10 anos de idade, justamente porque ela levava a gente passear, viagem, hotel fazenda, no shopping, seja enquanto era casada com meu pai, seja no início do divórcio, né? Porém, o divórcio ele foi para minha mãe uma decepção, assim, uma frustração que possivelmente ela não conseguiu superar, né? E talvez para compensar essa tristeza e essa depressão criada pelo divórcio, entre outras enfermidades que ela começou a desenvolver, obviamente que você a partir dos 9, 10 anos de idade quer ter mais liberdade, quer fazer mais coisas, né? Então a forma que ela tinha de educar a gente, na verdade, era querer controlar a nossa liberdade. E claro, tudo isso como fruto, né, do divórcio, da amargura, da depressão. E isso fez com que a minha mãe começasse a viver em um estado de bastante preguiça e de certa crueldade, né? Eu lembro que até os 15 anos de idade a gente não tinha chave de casa, tinha que tocar campainha, né? E tudo isso era muito humilhante. Às vezes ela dormia. Uma vez eu me lembro que a gente não conseguiu entrar de madrugada, acabou indo para casa do meu pai, descobriu que meu pai não estava dormindo em casa também, né? Então os meus pais eles foram bastante irresponsáveis, da forma que eu acredito que a maioria dos pais no nosso planeta são, né? Não apenas as mães, mas os pais são responsáveis. Mas enfim, a mãe é quem gera, a mãe é quem é a fonte de amor primário, né? Então existe um vínculo muito maior com as mães do que com os pais. E esse estado de preguiça e crueldade que a minha mãe passou a viver, obviamente que gerou um certo afastamento, né? De mim para com ela e dela para com os outros filhos, ainda que essas coisas não tenham sido iguais para todos. E foi justamente nesse momento, quando eu tinha por volta de 9 anos de idade, quando ela deixou a gente uma noite trancada para fora de casa, porque ela tomava antidepressivo, apagava, e aí eu fiquei muito revoltado e não voltei mais para casa. Fiquei na casa do meu pai, insisti para morar com o meu pai, ainda que ele deixasse claro que não queria. Mas enfim, eu acabei insistindo, ele acabou aceitando. E eu fui morar lá por 2 anos na casa do meu pai. Cara, eu ganhei uma mobilete de presente, né? Na verdade eu não ganhei, eu pedi, eu insisti, eu mendiguei, eu enchi o saco dele, ele acabou para ter paz me dando uma mobilete de presente, coisa que se hoje eu tivesse um filho eu não faria de maneira nenhuma. Que interessante. Mas enfim, a mobilete representava a liberdade, representava, né, um grau de maturidade que eu conquistei indo morar com meu pai e me liberando da minha mãe, que a minha mãe não deixava a gente ter justamente por tratar a gente de uma forma que eu considero controladora, cruel e até um pouco sádica. E claro, com esse lance de mobilete e liberdade vivendo na casa do meu pai, minha mãe ficou vivendo somente com o meu irmão Paulo e o meu irmão Pedro. E foi justamente nessa época em que o meu irmão Paulo começou a frequentar a casa do vizinho, que tinha o pai que divulgava pornografia para um monte de crianças e seduzia várias dessas crianças, né? Então, quer dizer, foi nessa época que a pedofilia começou a entrar na vida do meu irmão mais velho, enquanto eu estava protegido na casa do meu pai, andando de mobilete, sem participar da maneira como meu irmão participou de todos esses eventos. E aí surgiu um problema de saúde sério da minha mãe, que foi a paralisia radial, né? Era uma paralisia, os formigamentos que ela tinha nos braços e que inflamaram e que deram problema, e que ela ia ter que passar por uma série de cirurgias, onde ela simplesmente não poderia mais trabalhar, tampouco poderia cuidar dos filhos. E aí quando ela propôs para o meu pai ficar com os três, né, justamente para que ela pudesse se tratar, o meu pai recusou de maneira bastante sórdida. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai falar para mim que eu era um acidente na vida dele, o que viria a se repetir várias vezes ao longo dos nossos 17 anos de relacionamento. E dessa forma minha mãe decidiu deixar cada um dos seus filhos com um parente na cidade de Sorocaba, né? Eu fui morar com o tio Paulo e a tia Norma, que no caso era político e dona de casa. O meu irmão mais velho foi morar com o Tucão e a Maria Lígia, né, que era um dentista e uma dona de casa também, mas eles eram mais assim da igreja católica, né? E o Pedro foi morar com a minha avó e com a minha tia, né, sem nenhuma presença masculina no dia a dia dele, o que eu acho que foi decisivo para que ele
decidisse, né, se encontrar enquanto ser homossexual. E claro, isso gerou o desmembramento total da minha família. Graças às enfermidades da minha mãe e graças ao pouco caso do meu pai, né, nós fomos morar com parentes lá em Sorocaba. A princípio resistimos, não queríamos, mas depois de 6 meses a vida no interior parecia muito mais tranquila, né, do que em São Paulo, na capital, e dessa forma nós convencemos a nossa mãe a alugar uma casa em Sorocaba. Ela não queria também, foi contra a vontade dela, mas ela acabou, né, alugando uma casa em Sorocaba e indo morar lá com a gente. Nós moramos nessa casa por 4 anos, ainda que o meu irmão Paulo tenha sido expulso pela minha mãe de casa porque ele dava muito trabalho e acabou indo viver com meu pai depois de 2 anos apenas em Sorocaba, e nós continuamos em Sorocaba por 4 anos, eu, o Pedro e a minha mãe. E claro, o fato de ir para Sorocaba contra a sua própria vontade para realizar a vontade dos filhos fez com que ela ficasse ainda mais depressiva, ainda mais triste, ainda mais chata, ainda mais amargada, né? E, e foi assim durante 4 anos até que nós percebemos que não gostávamos de Sorocaba, justamente porque os meus tios, as minhas tias eram pessoas muito controladoras, muito fofoqueiras, né? Como são em geral as pessoas do interior, as pessoas caipiras, né? É a forma que elas têm de demonstrar amor. E claro, aquilo nos sufocava, aquilo nos incomodava muito, né? E aí a gente começou a valorar aquilo que a gente tinha em São Paulo, a valorizar aquilo que a gente tinha em São Paulo, que era mais liberdade, mais acesso, né? São Paulo funciona, o interior de São Paulo domingo fecha tudo e a gente não estava acostumado com aquilo. Então depois de 4 anos decidimos regressar para São Paulo num apartamento que tínhamos ali, que ficou durante essa temporada alugado. E aí foi um desastre total, justamente porque o regresso a São Paulo depois de 4 anos, né? Uma mãe cheia de enfermidade, se recuperando de uma paralisia, né? E 3 filhos que haviam sido desmembrados, né? Um foi sido criado pela avó, outro foi sido criado pelos tios, depois juntou isso dentro de uma casa, mas os tios continuaram ali, etc. De maneira que quando a gente regressou para São Paulo nessa época, o meu irmão Paulo acabou virando pai aos 17 anos de idade, de uma menina da periferia, né, que não tinha nada a ver com a nossa realidade e que acabou vindo para dentro da nossa casa e que acabou sendo por nós acolhida, ainda que ela não fosse educada ou manifestasse qualquer forma de gratidão, né? Ela tratava a gente como se a gente tivesse obrigação de aceitar a forma de ser dela e de ser educado com ela e de compartilhar a nossa vida com ela. Então, quer dizer, o Paulo se transformou em pai aos 17, eu virei meio punk drogado aos 14, e o meu irmão Pedro, né, nessa época começou a virar gay graças à programação da televisão, graças à pornografia na internet, que ele ficava no quarto trancado, absorvendo e consumindo, né? E foi dessa forma que foi dentro desses arquétipos que nós crescemos sendo os filhos da Maria Célia, né? E claro, isso me faz pensar que o resultado do amor de mãe, que para mim foi bem sucedido, porque eu me considero uma pessoa da qual a minha mãe sente orgulho, ainda que seja contra a vontade dela, né? Do ponto de vista heliográfico é assim que tem que ser, porque senão ela não evolui. Mas por outro lado, o resultado do amor de mãe pode ser um desastre, né? Como fica claro na biografia dos meus 2 irmãos, justamente porque os meus irmãos se transformaram em fanático religioso e ativista homossexual transgênero, né? Transfóbico sou eu. Justamente por quê? Porque a minha mãe sempre aprovou os meus irmãos, sempre amansou pelo a favor, como ela dizia, né? Ela nunca foi capaz de criticar ou de desaprovar ele, como ela fazia comigo, certamente por eu estar longe, certamente por me amar e me admirar mais, né? Então se sentia no direito de ser mais sincera. E claro, como eles são brutos, como eles são mentirosos, né? Ela não ia discutir com esse tipo de gente, não ia perder tempo tentando convencer eles a ser diferente. Ela respeitava muito mais. E isso é uma tendência social. As coisas são assim, e por isso que os políticos que nos governam são ladrão, e por isso que existem tantos problemas sociais, né? Então é muito perigoso o amor de mãe justamente porque só importa o futuro dos próprios filhos, né? As mulheres não se importam com
as crianças de rua, não se importam com as outras mulheres, os outros homens, os orfanatos, não importa que a pedofilia esteja sendo escondida e promovida através das religiões, né? E não importam as crianças torturadas para fazer adrenocromo, não importa a forma como a sociedade foi estabelecida, né? A única coisa que importa para a maioria das mulheres que são mães é o que acontece dentro da casa delas, é reproduzir o arquétipo, né, das novelas, do cinema, fingir que a vida é um evento social e que o mal só acontece lá longe ou lá fora, né? E que eu tenho muitos amigos. Foi dessa forma que a minha mãe viveu, é dessa forma que eu vejo a maioria das mulheres no nosso planeta viver, seja no meu bairro, seja no nosso grupo de WhatsApp. E claro, do ponto de vista do grupo de sábios e Casa Real Sagrada de Sirius, como médicos, é importante que a gente faça essa videopalestra alertando, né, explicando para as pessoas tudo que o amor de mãe é capaz, justamente porque por vezes esse amor é excessivo, por vezes esse amor carece, né, de mais amor, de mais atenção, entre outras coisas, que a nossa sociedade é um reflexo. Então todo o caos da nossa sociedade, né, se existe orfanato, se existe religião, se existe pedofilia, é justamente porque as mulheres têm uma postura para com tudo isso, que é de lava minhas mãos, né, como foi Pôncio Pilatos, desde que isso não venha acontecer para o meu filho, né, e no máximo para o filho da minha irmã ou para o filho da minha vizinha. E era necessário fazer essa videopalestra justamente por quê? Porque eu a minha vida inteira encontrei problemas, né, perdi pessoas, sejam amigos, namoradas, esposa, mãe, clientes, admiradores, né, fãs principalmente, que não são pessoas equilibradas, justamente por ser um conector atemporal e fazer canalizações e declarações, né, que abala o sistema de crença e o modelo mental das mulheres, das mães, das avós e etc. Né? E essa última semana o nosso grupo de WhatsApp sofreu baixas tremendas, está sofrendo até hoje. Né? Pessoas realmente que eu amo, que eu admiro e que eu imaginava estar trabalhando, seja a nível terapêutico, seja realizando outros projetos, simplesmente se ofenderam com os meus textos, né, com a postura de outros membros do grupo que não estão satisfeitos com a mãe, que não estão satisfeitos com a irmã, né? E ao abrir o coração ali, né, incomodam muito essas mulheres de maneira que elas vão embora ofendidas. Então, por isso, antes de finalizar a nossa videopalestra, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todas as mulheres que seguem no nosso grupo e que seguem debatendo e que respeitam, né? Seja uma canalização por mim feita, seja a opinião de um membro do grupo que teve problemas de matrimônio, a mãe e a irmã se apoiam e jamais se corrigem, né? Apoiam a transexualidade, entre outras coisas que para nós, homens heterossexuais, é muito difícil compreender, é muito difícil entender e mais que tudo aceitar. E claro, me chocou muito, eu não esperava ser vítima, né, desse abandono massivo, seja de mulheres, seja de senhoras que simpatizavam com as nossas videopalestras, viam o nosso trabalho, chegaram algumas a fazer terapia, etc e tal, e de repente mantém um discurso, né, que confirma um profundo complexo de superioridade e que acaba por querer matar, né, o mensageiro e dessa forma não escutar a mensagem. Mas acredito que isso não é uma característica exclusiva dessas mulheres, as quais eu respeito tanto e que estiveram debatendo ou abandonando o nosso grupo. Né? Acredito que isso é uma característica da heliografia do nosso planeta que tem que ser trabalhada e evoluída através das pessoas que estão encarnadas em corpos físicos de mulher e percebem tudo isso. E por isso eu agradeço às poucas mulheres que ainda estão lá no nosso grupo. A princípio, quando o grupo foi criado, ele foi criado por uma mulher que não está mais no grupo, e a princípio era uma maioria de mulheres, né? Agora eu não sei se existe uma maioria de mulheres ou de homens, mas fico feliz que existe equilíbrio e gostaria de agradecer a Tatiana, a Cris Miller, a Mayara e todas as outras mulheres que não abandonaram o nosso grupo e seguem lá, contribuindo, enriquecendo, né, a nossa audiência, seja das nossas lives,
seja do nosso grupo em WhatsApp. Obrigado de verdade a todas vocês. E peço desculpa, às mulheres e senhoras que abandonaram o nosso grupo ofendidas pelas minhas canalizações periódicas, pelas minhas apreciações e diagnósticos referente à mãe de um dos nossos participantes e à irmã deles também, e a todas as apreciações que eu fiz a elas e que ofenderam essas mulheres que na verdade nem conhecem essa mãe e essa irmã para a qual elas advogaram, mas o simples fato de ser mulher fazem com que elas se sintam entidades superiores e também se sintam na obrigação de advogar para pessoas que elas não conhecem, mas que elas não admitem que podem ser mau caráter pelo simples fato de ser mulher. Então são essas pessoas que abandonaram o nosso grupo, que realmente maior necessidade tem de tratamentos medicinais naturais, de anemosia quântica, de psicoterapia, de leitura e restabelecimento curativo dos registros akáshicos, entre outras coisas que eu, Rui Mendes e a nossa medicina anemosia quântica estamos aqui em vosso planeta para oferecer. Bom, gente, agradeço a todos pela audiência, pelo carinho, pelas críticas, pelo abandono, muito obrigado de verdade. E convido a todos para a nossa classe, para a nossa aula de yoga gratuita via Zoom, daqui a pouco, às 6 horas da tarde, daqui 1h30, 1h25, 1h23 minutos, faremos uma aula de yoga gratuita no Zoom e também uma degustação de cerveja, ou de chá, ou de água, ou daquilo que você queira, para seguir com o nosso bate-papo, para seguir em contato com os nossos seguidores, os nossos espectadores e os leitores do blog Médico Animosa. E não esqueçam que amanhã, domingo, às 8 horas da tarde em Barcelona e 3 horas da tarde do Brasil, nós fazemos transmissão ao vivo realizando o nosso trabalho de jornalismo antimatrixiano. Agradeço a presença de todos, até daqui a pouco na nossa aula de yoga e até amanhã na nossa transmissão ao vivo dominical. Tchau, tchau e muito obrigado.